Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. Hoje, a nossa mensagem se intitula Agradece, indo para o segundo capítulo do livro Amizade do Espírito Meimei. Hoje, Meimei vai nos fazer refletir sobre a questão do agradecer. Agradecer que é demonstrar gratidão, demonstrar reconhecimento pelas oportunidades ou pelas situações que nos acometem. E quando nós pensamos que estamos encarnados, já temos uma grande oportunidade e a ela devemos agradecer. Quando vamos à questão 167 de O Livro dos Espíritos, nós temos ali uma explicação básica de qual seria o objetivo da nossa reencarnação constante nessa questão do burilamento da nossa alma. Vamos lá na pergunta e na resposta. Qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta dos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E aí nós vamos ter então que esse nosso melhoramento progressivo se dá aqui encarnados. E para agradecermos um pouco com mais afinco, com mais certeza daquilo que faremos nas nossas preces de gratidão ao Pai, Meimei nos conduz a paralelos de reflexão. Então, o primeiro convite dela é agradecer pelas mãos que constroem. As mãos de cada um de nós representa ali a força motora que constrói a própria vida. Os nossos desejos, as nossas vontades, a concretização dos nossos atos, as nossas mãos mesmos que podem ser colocadas a serviço, que lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma lei que está lá trabalhada no livro dos Espíritos. Mas também deveríamos agradecer, na visão de Meimei, e a isso que ela nos convida, por aqueles que nos ferem com a incompreensão. Quando estamos diante de uma situação, como Jesus teve essa situação de ser incompreendido, seja quando falava para os doutores da lei no templo, seja quando falava do porvir de sua paixão e crucificação, na ceia que precederia, esses momentos, ele foi incompreendido por seus amigos. Ele foi incompreendido quando perdoou o malfeitor junto da cruz, quando fez um convite de Levi no Telônio para segui-lo. Mas por que é que nós devemos agradecer por aqueles que nos ferem com a ingratidão? Com a incompreensão. Porque eles nos ensinam a conviver e a servir. É uma escola, então, na visão de Meimei. Depois, ela nos leva à reflexão que deveríamos agradecer àqueles que comungam das nossas ideias. Porque quando a gente tem um grupo que comunga ideia, fica mais simples de refletirmos, de conversarmos, o assunto flui. É mais fácil de solicitarmos uma ajuda quando necessário para o progresso de um ideal, na concretização de um sonho. É um ambiente mais favorável pela sintonia espiritual que carregamos. Porém, também deveríamos agradecer por aqueles que nos apontam as falhas que nós temos. Aqueles que nos apontam as falhas nos levam a compreendê-las, nos levam a enxergá-los, porque muitas vezes nós não as enxergamos. Muitas vezes nós colocamos as nossas próprias falhas como um reflexo no outro, Nós projetamos e aí nós não gostamos das mesmas características que temos que são negativas naqueles que convivem conosco. Mas principalmente, Meimei relata que quando nós agradecemos a essas pessoas que nos ferem o orgulho, a vaidade, nós temos uma escola de aprender a perdoar. Perdoar para a gente ainda não é simples. É uma escola
é um aprendizado, mas também é uma necessidade para o progresso do espírito. Deveríamos agradecer pelos que nos comungam da abundância. Seriam aqueles que sentam conosco na mesa farta, daqueles que se deliciam dos momentos que a vida encarnada pode nos proporcionar. E está tudo bem. Emmanuel, hora nenhuma, nas suas mensagens, que a gente pega muitas vezes para esclarecer textos bíblicos ou outras mensagens psicografadas por outros espíritos e médiuns, por ser uma referência mesmo, nunca condenou o bom usufruto, né, desse momento que estamos vivendo de espíritos encarnados. E Meimei também não. O que ela quer nos convocar é para vivermos bem o tempo presente. Então ela falou que a gente deveria agradecer a esses amigos, mas também nos agradecer àqueles que nos negaram o pão. Ou seja, aqueles que negaram auxiliar uma necessidade nossa. Aqui ela ilustra com a figura do pão, do alimento. Mas agradecermos, por exemplo, pelo pai e mãe disciplinados que falam não para o filho. E que esse não maltratado dentro do coração do filho gera certa incompreensão, certa revelia, rebeldia no período adulto. Porque a gente não tem consciência de como as nossas palavras e as nossas ações chegam ao coração do outro. Mas precisamos nos ater de que também somos responsáveis por aquilo que fazemos brotar de sentimentos, de emoções no coração do outro. Mas quando ela fala que nós deveríamos agradecer por aqueles que nos comungam na abundância, realmente é muito bom ter pessoas com quem compartilhar a vida e que nutrimos bons sentimentos para com elas. Mas também deveríamos agradecer por aqueles que nos negaram, porque, segundo Meimei, nos encaminha para a escola da fraternidade e da benevolência. Às vezes é no momento de escassez que vamos ter condição de partilhar até do que não temos, por amor. Nós vamos ter condição de enxergar a dor do outro por estarmos vivenciando a mesma dor. Porque muitas vezes nós passamos despercebido a dor alheia. Ultimamente nós estamos virando cegos em sociedade. Nós não vemos o irmão deitado na beira do caminho, das calçadas, nós não vemos alguém pedindo alimento, nós não vemos o nosso companheiro de trabalho que está triste, nós não percebemos o coração amigo que está angustiado. Mas às vezes, quando estamos na beira do caminho da vida, quando estamos angustiados, quando estamos também nos sentindo humilhados, percebemos essas dores e nos tratamos em conjunto, em sentido de fraternidade. Ou estendemos ainda um pouco das virtudes que já conseguimos alcançar durante as encarnações sucessivas e temos atos de benevolência para com os irmãos. E aí conseguimos consolá-los, mesmo quando nos falta consolo. É uma figura expressiva que os mentores espirituais de nossa casa muitas vezes utilizam. É tratando a dor do outro que Jesus trata a nossa. E continuando, Meimei nos convida a agradecermos aos irmãos que nos reconhecem a virtude, porque eles são para nós uma peça de incentivo a continuar e perseverar no caminho da ascensão espiritual. Porém, os que nos reconhecem a virtude em sentido fraterno e benevolente não devem alimentar em nós também o egoísmo e a vaidade. É ressaltar as virtudes que temos, sem fazer disso um caminho de perdição para a alma errante que ainda está engatinhando no caminho das virtudes do Espírito que se consolidarão à medida que o tempo passa. Porém, é mais importante também pensarmos que deveríamos agradecer por aqueles que nos menosprezam. Porque mesmo carregados de virtudes, os que nos menosprezam e nós sentimos o menosprezo, é sinal de que carregamos em nós vaidade. Um orgulho inflado, desmedido e desnecessário. E não é simples enxergarmos esse orgulho e essa vaidade em nós quando nós somos mimados aqui na Terra. Então, os que nos menosprezam ensinam
a humildade e a tolerância. A humildade é muito tratada como o caminho da virtude essencial, como o caminho que nos encoraja no prosseguimento das encarnações, como requisito primordial para evoluirmos, para irmos a mundos mais adiantados. Porém, tolerância acredito que seja essencial para o dia de hoje, onde nós estamos em um mundo tão extremista de opiniões, extremistas de virtudes, extremistas em tudo. Nós temos que tolerar. No livro do Espírito, eu não vou lembrar o Espírito, é do João Nunes Maia. Ele tem um texto, depois eu vou colocar nas observações aí nos comentários para a gente sobre o livro. Ele tem uma mensagem chamada Tolerância, é o primeiro. É uma conversa de Jesus com os seus apóstolos, onde aborda o papel importante da tolerância. Passamos, por exemplo, a tolerar ao outro que nos incomoda. Porque a tolerância é o primeiro passo para o amor. A tolerância é requisito para o respeito. E depois Meimei vai falando para a gente que a importância da prece, com um exemplo básico. Segundo Meimei, havia um carbono que pede para ir à superfície da terra. Deus escuta sua prece, porém não aceita, não executa, né, a ação solicitada pela prece. E passado milênios, esse carbono pequeno, em resignação à vontade do Pai, é retirado com máquinas, com ferimentos, ele é tratado, ele é burilado, ele passa pela mão de um joalheiro muito competente e vira um maravilhoso brilhante. O que Meimei quer nos ensinar? Que agradecer até pelas nossas preces, que não foram atendidas porque sabia o Pai que a vontade dele é perfeita e imutável, que a vontade dele impera e que a vontade dele está para nós refletida, por exemplo, nas leis divinas ou leis naturais que temos no Livro dos Espíritos. Então, com isso tudo, para a gente terminar a nossa reflexão, eu vou pegar um texto de Emmanuel, um parágrafo, na verdade, no livro Fonte Viva, questão 155, intitulado Aprendamos a Agradecer. E assim fala: utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Para a gente hoje vai ser muito importante reconhecer tudo que está à nossa volta. Todas as ferramentas que a vida nos proporciona. Tudo aquilo que o Pai nos concede como empréstimo para essa encarnação. Percebermos como podemos potencializar a boa utilização de todos esses recursos. E, em tudo, agradecer ao Pai pelas oportunidades. Vamos, então, ao texto do Espírito Meimei. Agradece as mãos que te constroem a existência, decorando-a com as tintas da alegria e da esperança. Mas endereça os teus pensamentos de gratidão àquelas outras que te ferem com os espinhos da incompreensão, ensinando-te a conviver e a servir. Agradece as vozes que te embalam os anseios, entretecendo hinos de paz e amor com que te inspiram as melhores realizações. No entanto, envia as tuas vibrações de reconhecimento àquelas outras que te exageram essa ou aquela falha, induzindo-te a compreender e a perdoar. Agradece aos amigos que te proporcionam a mesa farta, impulsionando-te a pensar na abastança da terra. Mas não recuses respeito que em algum tempo te sonegaram pão, levando-te a prestigiar a fraternidade e a benevolência. Agradece aos irmãos que te reconhecem a nobreza de sentimentos, louvando-te o trabalho. Entretanto, não ouvides o apreço
que se deve àquele outro que te menosprezam, auxiliando-te a descobrir os tesouros da humildade e da tolerância. Certa feita, um pedaço de carbono sumido no monturno pediu a Deus o levasse para a superfície da terra, a fim de ser mais útil. O Supremo Senhor ouviu-lhe a súplica e determinou fosse ele detido no subsolo para a devida maturação. O minério humilde aceitou a resposta e permaneceu na clausura por séculos e séculos, suportando a química da natureza com o assalto constante dos vermes que o habitavam o chão. Chegou, por fim, o tempo em que o Criador mandou arrancá-lo para atender-lhe aos ideais. Instrumentos de perfuração exumaram-no a golpes desapiedados e o lapidário cortou-lhe o corpo de vários modos em minucioso burilamento. Mas quando o carbono sublimado surgiu de todo aos olhos do mundo, Deus o havia transformado no brilhante que passou a brilhar entre os homens, parecendo uma flor do arco-íris com o fulgor das estrelas. Tenhamos todos um bom dia e fiquemos em paz.